O termo Dan é utilizado nas artes marciais para demonstrar os níveis de faixas pretas, e literalmente o significado em coreano da palavra se traduz como nível ou estágio. Por exemplo, para os mais antigos que estão assistindo a este vídeo, devem se lembrar que alguns chutes com salto no Taekwondo eram chamados de I-Dan, que se traduz como nível 2 ou estágio 2, em que a palavra I é, na verdade, o número 2 no sistema de numeração sino-coreano. Inclusive, dê uma pausa neste vídeo e comente lá embaixo se já ouvistes ou usastes no Taekwondo a expressão I-Dan para chutes com salto. E caso ainda não sejas inscrito aqui no canal, já aproveita e clica no botão inscrever-se. Afinal de contas, é gratuito e estarás ajudando com este simples clique no crescimento deste trabalho. Bom, mas voltando ao conteúdo. Os diferentes níveis de faixas pretas são divididos em primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, etc. O que em coreano seria Il-Dan, I-Dan, San-Dan e assim consecutivamente. Contudo, a palavra Chodan, que também é derivada do chinês, comumente é utilizada para se referir ao grau de primeiro Dan. Diferentemente de outras artes marciais, em alguns estilos de Taekwondo, alcançar a faixa preta primeiro Dan não expressa a intenção de que a pessoa seja um expert no assunto. Na Coreia, por exemplo, o nível de faixa preta primeiro Dan simplesmente representa que o praticante é um aluno treinado ou mais experiente, mas ainda assim continua sendo um aluno e não um professor. Pois lá, para ministrar aulas, o praticante precisa atingir a graduação de quarto Dan. E além disso, também precisa ter concluído o curso de instrutor do Kukkiwon. Por este motivo, o tempo de treinamento para alcançar a graduação de primeiro Dan é bem menor, o que já é diferente quando comparado ao Brasil, onde ao se atingir a graduação de faixa preta primeiro Dan, o praticante já pode ministrar aulas, e por este motivo o percurso de tempo de treinamento para se alcançar essa graduação é um pouco mais longo, ou pelo menos deveria ser. Bom, além da expressão I-Dan citada anteriormente, uma outra terminologia que também varia entre estilos é a palavra Dan-bo-ni. Essa classificação é comumente chamada de Bo-Dan, que seria o candidato ou alguém que está na graduação que precede o primeiro Dan. Para se referir a faixas coloridas em geral, o termo utilizado é Yu-Guk-ja. E para faixas pretas, detentores de graduação entre primeiro e quinto Dan, o termo comumente utilizado é Yu-Dan-ja. Já para os níveis acima de sexto Dan, a terminologia é Ko-Dan-ja, que se refere aos faixas pretas mais experientes ou avançados. Para a maioria das artes marciais coreanas, os níveis de faixas pretas não ultrapassam o nono Dan, embora em algumas ocasiões e organizações, alguns títulos de 10º Dan tenham sido emitidos. Comumente esta honra é concedida póstumamente, mas também a alguém que tenha sido fundamental na fundação de todo um sistema ou na divulgação do Taekwondo pelo mundo, como foi o caso de Eun Kim, um dos homens mais poderosos e influentes na globalização do Taekwondo. Eun Kim ocupou uma grande variedade de cargos relacionados a esportes nacionais e internacionais ao longo dos anos. Dentre alguns desses cargos estão membro da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, membro executivo do Comitê Olímpico Internacional, presidente da Associação de Esportes Amadores da Coreia e presidente do Comitê Olímpico da Coreia, além de ter sido considerado o principal candidato a também se tornar o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Paralelamente à construção do Kukkiwon, Eun Kim se concentrou fortemente na globalização da modalidade, em contraste com a ITF de Choeong-i, que já havia se estabelecido internacionalmente. A Associação Coreana de Taekwondo, a KTA, na visão de Kim, carecia de uma organização global. Desde o início, ele apresentava ótimos planos prospectivos para o desenvolvimento do Taekwondo e depois de assumir o cargo de presidente da Associação Coreana da modalidade, a tarefa mais imediata para ele era de estabelecer uma sede oficial que se tornaria um centro simbólico, reconhecido entre a comunidade que se encontrava dividida na época. Desta forma, sob a direção de Kim, um órgão oficial internacional, nomeado de Federação Mundial de Taekwondo, a WTF, atual WT, foi inaugurado durante o primeiro campeonato mundial realizado na sede do Kukkiwon em 1973. E além da liderança da KTA, Kim também assumiu a presidência de ambas as organizações, o Kukkiwon e a WTF.
Como comentado anteriormente, a graduação de 10º Dan é concedida póstumamente, ou seja, após a morte. Em alguns casos, como foi o caso de Yoon Kim, por ter sido fundamental no desenvolvimento e globalização do Taekwondo no mundo, e considerado um dos homens mais poderosos e influentes politicamente, a graduação de 10º Dan foi-lhe concedida ainda em vida. Yoon Kim faleceu no dia 3 de outubro de 2017, aos 86 anos, e seus restos mortais foram colocados em um parque memorial na cidade de Gwangju. Em breve compartilharei em detalhes como foi o processo de globalização do Taekwondo, bem como alguns escândalos e manobras aplicadas para atingir a este objetivo. Caso ainda não sejas inscrito aqui no canal e gostas de assuntos como este, aproveita e clica no botão inscrever-se e ative as notificações para não perderes os próximos vídeos. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!